Das águas, eu ouço o caminho. Ouço vozes e cantos tupinambás, goitacazes. Ouço tambores urubais e cantos de trabalho. Ecoa o sal da terra, ecoa o vento e o lamento de uma terra marcada por valas de fome, desapropriação, violência, racismo e suas contradições. Das águas, eu vejo as memórias. Sinto suas alegrias, sinto sua dor, seu lamento e sua beleza. Vejo as memórias dessas águas como um espelho, reflexo de mim, das histórias que carrego, das gerações recolhidas nas minhas águas, no meu sangue, no meu ventre. Esse ventre que pulsa a semente, pulsa a vida, pulsa a liberdade. Essa cabaça protetora do existir, que insiste em novas narrativas, insiste na alegria. Encontrei respostas para a solitude das minhas águas. Oi, Má! Deparei-me com mulheres, suas histórias, seus ventos, seus ventres, suas memórias, suas águas, verdadeiras cabaças. A cabaça é esse fruto sagrado, esse fruto ancestral. Eu digo que o início da minha relação mais profunda com as cabaças foi um marco para mim, na verdade, foi a minha gravidez. Em 2017 eu engravidei, infelizmente eu perdi esse bebê e foi exatamente aí que eu entendi que existia uma ciência, né? Existia um sagrado, existia um poder espiritual dentro desse fruto. E nesse processo de perda de sangue e de muita meditação, né? De entrar em contato com essa parte intuitiva mais profunda, eu digo que a cabaça me convidou, que ela me chamou para viver aquele processo de cura com ela. E foi a partir daí que eu entendi que dentro dela existe um poder, um sagrado, um feminino que vai muito além do nosso racional, que a gente talvez não alcance o entendimento dessa ciência, né, desse fruto sagrado, que é um vegetal sagrado. Então eu acredito que foi a partir daí, esse foi o pontapé inicial para a minha descoberta, né? Eu entendo que foi a maternidade que me despertou para esse potencial de dançar com um instrumento sem a miçanga, né? A gente chama de saia. O abê, o chequerê, ele é um instrumento feito de cabaça, ele tem a saia, que são aquelas miçangas. Me despertou justamente para isso, porque eu queria continuar dançando, né? Eu estava no meio daquelas cabaças todas e eu sentia, né, esse convite, vai dançar, né? Porque eu entendo que quando a gente vive a maternidade, uma parte daquela mulher que existiu antes, ela morre, né? Ela pode ainda viver uma parte dela ali, mas a gente se transforma. É uma nova maneira de sentir o mundo e muito mais profunda. Nessa nova realidade, sentia muita falta de poder dançar. E foi a partir daí que surgiu essa vontade de dançar com a cabaça sem a miçanga. Eu experimentei e vi que ali existia um potencial muito, muito intenso, né? De dançar com um vegetal sem a miçanga e ao mesmo tempo um vegetal que já tem
um formato e uma dinâmica de instrumento percussivo. Quando você pega uma cabaça in natura, você percebe que ela mesma tem o seu ritmo, ela mesma traz uma percussão que te coloca em conexão com você mesmo. Dentro dessa realidade que a gente vive, né, do feminino, do materno, às vezes é necessário que você entre em contato com sentimentos que você não consegue entrar em contato pela dinâmica da própria rotina. O ventre cabaça, ele vem, né, do ventre, do meu ventre, do ventre de outras mulheres, da própria cabaça em si, para conectar com outras mulheres essa possibilidade de ser diferente, de ser mãe ao mesmo tempo e também poder gestar projetos e também poder dançar e também poder se expressar. Porque na sociedade que a gente vive, nesse ocidente, parece que as mulheres, elas se tornam mães e aí acabou ali. É resumida a mãe. Não, a gente ainda pode aproveitar das belezas da vida. A maternidade é linda também, mas ao mesmo tempo posso ser mãe e ser livre para poder colocar coisas belas no mundo, para poder inspirar, trazer outras possibilidades de viver para outras mulheres, porque esse trabalho todo é focado em saúde mental também. Eu, como mulher, mãe e esposa e com filhos, a gente se coloca sempre em segundo e terceiro lugar, né? E com dança a gente acha que nunca vai ter um momento, e tem um momento certo. Então impacta porque a gente se percebe como mulher, com o movimento, com a dança, com o corpo. A gente vai se reencontrando. Então, foi um reencontro. Me descobrir, me amar, me olhar no espelho, olhar meu corpo. É uma experiência revigorante. Eu diria até que foi visceral, literalmente. Porque quando eu comecei a dançar com a cabaça, eu senti no meu ventre o poder das mulheres antes de mim atuando. E eu lembro até de ter comentado na época que eu cheguei a sentir cólica, né? Mas uma cólica, vamos dizer assim, boa, porque era sentir que estava conectada. Um mergulho profundo. Eu mergulhei dentro de mim a partir do momento que eu me permiti usar, né, manipular a cabaça. Foi um mergulho dentro das minhas águas, foi um mergulho dentro da minha própria essência, foi uma redescoberta. Vim estabelecendo cada vez mais um elo profundo com a cabaça e ao mesmo tempo com todas as mulheres que vão se conectando, né? Eu digo assim que é muito comum que as mulheres dancem com as cabaças e entrem em contato com o ventre, né? Às vezes falam, eu senti uma cólica, eu senti uma conexão diferente. Então, eu acredito que a cabaça é um fruto sagrado, né? Um fruto com potencial de manifestação e de criação também, porque foi a partir disso que eu comecei a despertar para muitas capacidades mesmo, muitas potências criativas que eu já carregava dentro de mim, que eu trago da minha ancestralidade, né? A costura, a própria dança em si. Então, eu comecei a despertar para esse poder criativo que vai além do materno, né? As cabaças aqui têm nome, as minhas. Algumas a Fabíola já nomeou, tem o Haroldo, que é esse aqui, que é o grande amigo companheiro da Fabíola. A gente também tem a Heloísa, que é a cabaça da Fabíola, e o Theo. Essa aqui a Fabíola botou o nome de Dengosa. E é uma das únicas cabaças que a gente tem aqui que a gente abriu, porque a gente não abriu nenhuma delas. As que já estão abertas é porque elas já vieram abertas. Então, por exemplo, esse aqui veio aberto, que é um AB, né? A gente adquiriu esse aqui, já veio aberto. E quando a gente faz AB, geralmente a gente abre e limpa, né? E nesse caso, essa que foi aberta, porque ela foi pro palco com a gente. No encerramento do ano passado, nós levamos o espetáculo daqui pro palco também, foi muito bonito. E a Dengosa, ela foi aberta e a gente colocou pétalas de rosas aqui dentro. E aqui a gente foi, né, espalhando as pétalas de rosas pelas mulheres que foram dançar, né, fazendo todo aquele ritual
de limpeza, né? E eu acho que é interessante a gente mostrar o seguinte, né? Como que ela é por dentro. Aqui dentro da cabaça a gente tem essa casca. A gente remove essa casca. E a casca também, ó, não sei se aparece, mas ela é cintilante. Ela é linda. Então a casca veio todinha. E ao mesmo tempo ela vem com as sementes, olha. Essas sementes eu vou deixar com a minha irmã, com a Fabiola, que ela tem a mão ótima. E já sei que ela vai estar aí, que vai vingar tudo. E essa aqui foi a única que a gente abriu, né? E ela vem num formato também completamente diferente, né? A Dengosa é muito querida e todas as apresentações agora da gente, as nossas vivências aqui com mulheres maduras, ela faz parte. E Luísa surgiu em momentos assim de muito desafio. Eu estava na busca desse autoconhecimento, mas com o corpo, né? O autoconhecimento mental, intelectual, isso já seguia durante, né, muitos anos, mas a conexão do movimento corporal foi através de aceitar e olhar para ela e falar assim, eu posso acessar, sim, esse instrumento de poder, que é instrumento de poder. E cada dia eu tenho experiências incríveis. Então, assim, a Heloísa é algo que assim, só eu, né, danço com o meu neném, né? A gente fala neném, mas ela é uma grande senhora, né? Muito antes que eu nasci, né? Muito antes de eu existir. Ela é algo assim que conecta a intuição, a percepção, a parar, a acalmar, a me acalentar, a entender que mesmo nos desesperos internos, né? Nas dúvidas, eu posso permitir sentar, conversar com ela, eu posso permitir escutá-la de um espaço que parece ser invisível, mas que se materializa aqui no meu mundo visível. Está no Havaí, e no Havaí ela está extremamente conectada com as histórias ancestrais, né? Tem um museu no Havaí com várias cabaças com mais de 200 anos. Eles dançam com cabaças também. Eles têm instrumentos feitos de cabaça, né? Então é muito interessante ver como que a cabaça ela encanta o mundo todo. A gente coloca para o mundo, quando a gente vai para a praça pública, para compartilhar com outras pessoas a beleza do sentir, é inegável, a gente fica nesse racional cheio de preconceitos. E aí quando vai pra rua, o seu racional ele não consegue controlar o que você sente. E aí que essa virada de chave, né? Porque você só sente. E aí que entra a informação. Quando você olha, sente aquele impacto de ver o tambor, as mulheres dançando, a cabaça, e você fica encantado porque muitas pessoas que passavam durante as nossas oficinas ficavam encantadas de diferentes religiões ali, ficavam olhando o que é isso, né, curiosas. E ali a gente tem a certeza do poder transformador da cultura, sobretudo a cultura de matriz africana, porque as pessoas só sentem, você vê no olhar o brilho, né? Nossa, que coisa linda, né? Quem transforma é a cultura, a música. A música chega em determinados lugares do ser humano, que às vezes até o ser humano cheio de preconceitos, mas quando ele sente, ele se transforma. Ele pode até ali brigar, mas é inegável esse poder transformador, sobretudo da cultura de matriz africana. E a cabaça, como um fruto sagrado, como um vegetal sagrado, né, potencializado pela parte dela ser imatura, que a semente está preservada dentro dela. O vegetal está preservado ali, então ele está com toda a sua potência. Então, se você está trabalhando com a cabaça dessa forma, você está com um grande maracá, né? A gente aqui, nas nossas aulas, no nosso trabalho, a gente entende que quando a gente vai para a cabaça, a gente está trabalhando energeticamente, a gente está manifestando, a gente está curando, a gente está fazendo a energia se movimentar.
com esse potencial da natureza, com as sementes. Em 2014 eu vivi uma experiência de depressão, que também me acendeu uma luz de onde buscar a saída, onde buscar a saúde. E a cultura em geral, sobretudo a cultura de matriz africana, ela me acolheu. E ela me trouxe um lugar de segurança, de mostrar para mim, ó, é aqui. O movimento, a história, a experiência, o toque, tudo isso me cativou. Então, para mim, é um resgate da minha história, de tudo aquilo que eu sempre desejei viver, que era poder me cuidar, que era poder me amar, poder olhar para a minha história e ter orgulho da minha história. Então foi muito importante ver aquelas mulheres dançando, com aquele gesto, eu senti com vontade de participar. A linhagem da minha mãe, ela é do Nordeste, na Bahia e do Sergipe, né? Então são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a cabaça, com essa dança, com esse movimento mais voltado à cultura negra, porque inclusive tem essa origem, né? Ter a oportunidade de vivenciar isso no espaço público e permitir que outras pessoas, mesmo aquelas que não se permitiram participar da oficina, vissem o quanto é rico, e a gente ter a oportunidade de vivenciar essa riqueza que em nenhum outro momento eu tive essa oportunidade, eu só pude encontrar isso aqui em São Pedro da Aldeia. E aquilo foi uma virada de chave para mim. A minha cabaça é Rília, né? Que é minha avó. E aí, nossa, ela vem como mulher, a mão na cintura, o requebrar, dança no quadril. E ela, foi uma reverência a ela, tudo que veio antes dela foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito bom perceber que a nossa história, a nossa cultura, os nossos valores não foram esquecidos. Muito bonito. Não era só eu que ficou impactada, outras pessoas também que estavam ali na praça passaram de ver, acharam ver as pessoas, as mulheres dançando. Era uma coisa para mim nova, que eu nunca tinha visto, fiquei apaixonada. Então, com certeza, é muito importante esse resgate. E nós, mulheres negras, do povo negro, não podemos deixar que a nossa história se acabe. Devemos lutar sempre para mantê-la viva, em respeito aos nossos ancestrais, às nossas avós, às mulheres que lutaram para que estivéssemos aqui. Nós temos esse dever com elas. Estar com outras mulheres, né? Estar dançando à beira, né, de uma lagoa. Você em conexão com aquela água, com aquela fluidez, com aquele movimento interno. Num processo que para mim, quando a gente teve as aulas, foi marcante, porque tinha pouquíssimo tempo, né, da minha mãe partida. Então eu entrar ali, né, em contato, né, permitir estar ali, permitir sentir, né, a falta e ao mesmo tempo a conexão profunda, porque ela habita dentro de mim, foi algo que mostra que a minha feminilidade, ela está ativa a todo momento, a todo instante. E basta a gente, né, acreditar. Movimente-se, mulher. Nós somos movimento. E fazer o movimento e se soltar é libertador, literalmente. O que a gente pode fazer, o que a gente pode criar, o que a gente pode manifestar. Porque a gente, né, se reverbera em muitas coisas. Não só no momento ali naquela dança, mas é um estado de espírito, de tudo para vida. Alegria sempre, porque é uma experiência muito gostosa, onde a energia é muito positiva, a energia é muito boa. Nós vivemos numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, de muita tristeza, de muita negatividade. Então é muito bom perceber um espaço onde promova a alegria, o reconhecimento, a valorização da história da mulher e do povo negro. Então o que eu levo para a minha vida é a alegria sempre, a energia boa, o reconhecimento de que sou capaz de construir uma coisa nova.